Doutora Elaine Benayon, advogada, obrigado por nos receber, dar essa palavrinha aqui com a gente. Elaine, que é especialista, trata há muito tempo sobre direito da família, sucessões, então essa questão da violência doméstica faz parte do teu métier, podemos dizer assim, né, doutora? Sim, com certeza, né? Até porque a gente costuma dizer no direito que tudo começa na família, né? Então, todas as repercussões, todos os desdobramentos que a gente enfrenta na sociedade, todas as dificuldades, elas começam na família. Existem violências, quando a gente fala em violência doméstica, se pensa na violência física, na agressão verbal, enfim, mas não é só isso, existem outras violências que precisam ser identificadas, inclusive pelas vítimas, né, para que possam exigir seus Sim, direitos. sim. Então, a gente, como você disse, realmente a gente pensa primeiro na violência física, né? Toda agressão ao corpo, toda qualquer violência, ela vai gerar, deixa marcas no corpo da vítima, né? Então, a gente acaba aqui percebendo mais, né? Mas além da violência física, a gente tem a violência psicológica, né? Aquele homem que trata aquela mulher com agressividade, que desmerece. Então, são agressões que afetam até a autoestima dela, né? A opressão que é exercida sobre ela com tantas palavras que esse abusador profere contra a pessoa dela, que ela acaba internalizando e como se ela efetivamente se sentisse da forma como ele coloca, né? É quando ela faz uma comida que ele não gosta, aquele discurso de você não presta para nada, você não serve para nada, você é uma inútil. E aí, quando a gente analisa esse cenário familiar, aquela mulher que está dentro de casa, que cuida do ambiente familiar, que dá para esse homem todo o conforto no sentido de ele ter aquela segurança de que ele vai sair para trabalhar e quando ele retornar, toda a gestão do lar fica sob a responsabilidade dessa mulher. Mas para ele isso não é suficiente. Existe um componente aí muito, muito presente que é a questão da autoestima, né? Talvez assim, Sim, para se incentivar a prevenção e para se combater esse tipo de crime, seja necessário trabalhar a autoestima da mulher sim. como uma das fases, né, desse processo. Tem mulheres que nem imaginam que o que elas vivenciam no relacionamento é um relacionamento abusivo. Né? Então, a falta de informação é tão grande que ela não acredita que tudo aquilo que ela está vivendo é violência. Eu sempre digo, nas minhas salas de aula, eu sempre digo, onde eu tenho a oportunidade de falar, que um relacionamento, eu sempre digo, se ele começa com amor, deveria terminar com respeito. Mas essa comunicação ela é muito cerceada no ambiente doméstico. Nós temos aí uma sociedade que ainda é muito machista, e então com esses pré-julgamentos de que o homem é o absoluto, o homem é o detentor, mas nós estamos num momento de transformação social, no sentido de que, desde 1988, foi conferida a igualdade de direitos entre homem e mulher, dentro do direito de família. A nossa legislação, ela diz expressamente que o homem e a mulher vão administrar o lar conjugal e, quando se tem os filhos, esse exercício dessa autoridade parental vai ser exercida por ambos em igualdade de condições e com exclusividade. Né? Mas as pessoas, a gente vem de um patriarcalismo, de uma sociedade tão machista, em que o homem era o único provedor do lar conjugal, o homem é o único detentor exclusivo de todas as decisões, e a gente não vive mais assim, né? Então, o casamento, quando a gente estuda os princípios que norteiam o casamento, por exemplo, vai olhar lá, ele pressupõe essa comunhão plena de vida. E o casal ele tem que andar lado a lado. Tem violência moral. Essa, Sim. ela é mais sutil, mas também está presente na rotina de mulheres, Sim, infelizmente. sim, sim, até porque quando eu digo assim que tem uma linha tênue no aspecto de que todas essas formas de violência, elas afetam a questão da autoestima da mulher, né? Então, essa desqualificação aí, não apenas enquanto mulher, tem mulheres que vivem uma subjugação em todos os sentidos. A subjugação financeira, a subjugação do afeto, a subjugação no que tange ao próprio tratamento, né? Então, é dispensado a ela tamanha dignidade, né? Aquele homem que não a respeita, aquele homem que inclusive tem condutas que são inconcebíveis para que a gente tenha uma harmonia conjugal, no sentido de se relacionar com outras mulheres, de não respeitar ainda o próprio instituto
do casamento, da união estável, dependendo do contexto familiar que eles tenham eleito, né? E então, a vítima, ela sofre, eu digo que a dor dessa mulher que sofre todos esses tipos de violência, eu digo assim, a gente vai perceber nesse tipo de relacionamento apenas um tipo de violência? Não, acaba que todos eles, quando a gente analisa o contexto daquela família, ela acaba que sofrendo todo tipo de preconceito, Ou né? seja, Por exemplo, dificilmente a mulher é vítima de uma violência apenas. Se ela é de sim, patrimonial, dificilmente, certamente ela é moral sim. também, certamente. Exato. Por quê? Porque ele, imagina, ele quando tem, ele gere todos os recursos, por exemplo, ele não dá autonomia para ela definir as coisas de casa. Tem homens que não dá autonomia nem sequer para ela ir ao supermercado, por exemplo, definir o cronograma alimentar dessa família. Ele não dá autonomia para que ela venha a ter receita, para que ela venha, não admite que ela trabalhe, mas também não oportuniza que ela participe dessa gestão conjugal. Ele não permite, embora, por exemplo, no regime de bens, geralmente as pessoas adotam o regime da comunhão parcial porque entram nos relacionamentos sem saber a diferença desses regimes. Então, quer dizer, mesmo ela sendo detentora de metade de todo o patrimônio, né, num regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, ela não tem autonomia para gerir esse patrimônio, para definir com ele essa dinâmica. Estamos falando aqui no contexto de violência contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha. Para ser enquadrada nessa lei, precisa ser a violência necessariamente de um homem contra uma mulher e que tenha um relacionamento afetivo, ou não? A Não, Maria porque da nós Penha pode temos hoje, extrapolar. não, abrange também as uniões homoafetivas. Tem, por exemplo, Então, de mãe para filho, o filho que bate na sim, mãe, sim, na aí irmã. sim, toda violência no ambiente familiar, né? E aí a gente tem ainda a figura da questão, se os pais for, se essa mãe já for idosa, a gente desloca a competência para a delegacia do idoso também. Também é enquadrada na Lei Maria da Penha a violência que ela ocorre, por exemplo, no ambiente corporativo, um colega de trabalho, por exemplo, ou não? Aí já não tem mais o Não, vínculo e aí não, não configura não. mais. Na verdade, a gente vai trabalhar a violência do ambiente familiar, né? Aí, nesse caso, a competência pode ser de qualquer outra delegacia. De que maneira as empresas podem ajudar nessa luta contra a violência doméstica, nessa luta em favor da Lei Maria da Penha? Qual que é o papel da empresa, dos recursos humanos, enfim, para poder estimular e incentivar o combate a esse tipo de crime? Então, eu penso que a orientação, né? A informação tem que chegar. Eu penso que a empresa ela pode promover cursos, debates, palestras para que os seus colaboradores compreendam, né, em que consiste essa violência, a rede de proteção que está disponibilizada aí para todos eles, de que forma eles podem pedir ajuda. A partir do momento em que o colaborador sofre esse tipo de conflito no ambiente familiar, isso vai repercutir em todas as outras esferas da vida dele. No âmbito profissional, ele vai render muito pouco, porque a autoestima dele vai estar abalada. Então, eu digo que aquela dor da alma, ela vai repercutir na qualidade da produção dele no trabalho, né, vai impactar eu digo, na disposição dele, né, de dar os resultados que se espera desse colaborador. Eu penso que a partir do momento em que que a empresa identifica que tem algo com esse colaborador, e aí eu penso que a orientação, o caminho, no sentido, olha, você precisa procurar, dependendo do colaborador, a Defensoria Pública, os núcleos de prática jurídica da faculdade, procurar um advogado da sua confiança, procurar É alguém que te meter a colher no sentido de não fechar os olhos, né? não Se você está fechar os olhos e percebendo. orientar que Uhum. isso precisa, que para isso tem solução e ele precisa tomar as decisões assertivas para solucionar, porque para tudo tem solução. Resumindo, os 5 tipos de violência que mulheres e homens e colegas de trabalho, gestores, enfim, todo mundo tem que ficar atento. Física, psicológica, Psicológica, sexual, patrimonial e a moral, né? A moral, ela afeta diretamente, como eu digo, né, a minha condição enquanto
cidadão, então, por exemplo, comportamentos que difamem, me exponham publicamente, né, que venham comportamentos que vão caluniar a figura daquela mulher. Então, toda essa, quando toma essa proporção, a gente denomina aí a violência moral, afeta diretamente a integridade dela, né, a dignidade moral dela enquanto ser humano, enquanto sujeito de direitos, enquanto pessoa.